Está no ar. Comunica Psi. Bom dia, está no ar o programa Comunica Psi, que é transmitido pela Rádio Escola com a iniciativa dos alunos de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Nosso programa tem como objetivo debater temas relacionados à prevenção de doenças e promoção à saúde. Eu sou Ana Patrícia, aluna do 10º semestre. Bom dia, eu sou a Suzane, também aluna do 10º semestre. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a desnutrição infantil está ligada a quase metade de todas as mortes em crianças com menos de 5 anos, roubando cerca de 3 milhões de jovens vidas por ano. Uma boa nutrição é o alicerce da sobrevivência e do desenvolvimento infantil. As crianças bem nutridas são mais capazes de crescer e aprender, de participarem de suas comunidades e de serem resistentes diante de uma série de doenças e problemas de saúde. Então, diante de tais informações, hoje falaremos sobre a desnutrição infantil no contexto familiar. A convidada de hoje é Otaciana Aguiar, graduanda de Psicologia, pesquisadora de campo no IPRED e atualmente trabalha como mediadora da pesquisa sobre sensibilidade materna. E para iniciarmos, a gente gostaria de saber o que é o IPRED. Bom dia, para todos, eu agradeço pelo convite. O IPRED é um instituto que trabalha com a desnutrição infantil, que atualmente é nomeado como Instituto da Primeira Infância, e foi fundada em 1986. Nesse período de 1986, era um período onde a questão da desnutrição infantil era muito em alta naquela época, mais ou menos em 1970 a 1980, onde o maior índice de desnutrição acontecia com as crianças de 5 anos a 9 anos de idade. Então, foi a partir desse momento que o IPRED nasceu, como uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de trabalhar essa demanda, que é a desnutrição infantil. Atualmente, o IPRED ele é um instituto que continua trabalhando com a desnutrição, mas, a partir dos anos, ele foi se moldando através das necessidades das famílias atendidas. Então, o público-alvo, além de ser as crianças desnutridas, também são as famílias que estão na vulnerabilidade social. E também foi percebido, a parte de pesquisas dentro da instituição, porque é uma casa que tem muita questão da pesquisa, que também a questão da obesidade infantil também traz um atraso no desenvolvimento da criança. Então, a partir daí, o IPRED atende tanto a desnutrição como também crianças acima do peso. Então, o IPRED trabalha a desnutrição, trabalha a obesidade infantil também e trabalha também a família. Por que trabalha a família? Porque a partir do trabalho feito com essas crianças, quando essas crianças recebiam alta do IPRED, depois de 6 meses ou 8 meses, as crianças retornavam com a mesma demanda para a instituição. Então, nós tentamos perceber por que isso acontecia. Então, foi percebido que era a questão da família. Então, quanto mais a família era desinformada referente a tais demandas e também sobre a questão da escolaridade. Então, tudo isso o IPRED começou a trabalhar, e principalmente com as mães, porque a maioria das crianças atendidas vão com suas mães. Então, o IPRED, além de ser uma instituição que trabalha essas questões, também começa a trabalhar para capacitar a mulher. Então, o IPRED é isso. E como as pessoas podem ter acesso aos benefícios da instituição? Eles podem ter o acesso livre. Como assim? A partir de ser percebida a demanda do seu filho, você pode ir no IPRED e fazer uma avaliação. E essa avaliação é uma triagem onde é tirada as medidas da criança e verificado se ela é desnutrida ou tem risco de nutrição ou então de obesidade infantil. Então, a partir daí, dessa triagem, visto se a criança pode ou não entrar no IPRED, Então, qualquer pessoa pode chegar no IPRED, no acolhimento, e pedir essa triagem. Ou também pode ser encaminhado por algum órgão, algum posto também. Apesar de parecer uma temática simples, muitas pessoas não sabem, de fato, o que é a desnutrição infantil. Apesar disso, a partir disso, você poderia esclarecer aos ouvintes o que é a desnutrição infantil?
A desnutrição é a ingestão ou absorção inadequada de nutrientes necessários para satisfazer as necessidades energéticas, né, para o funcionamento normal do corpo, ou então o crescimento do organismo. A desnutrição ela não é somente caracterizada por extrema magreza, mas também pela deficiência desses nutrientes no nosso organismo. Então, essa desnutrição ela afeta a imunidade e o crescimento também. Como a gente conversou nos bastidores, você falou muito a questão da família. Como essa falta de informação ela pode prejudicar ou agravar o diagnóstico da desnutrição? Pela questão da falta de informação, vai gerando o atraso, né? Como você falou, o atraso da procura de um tratamento. A partir desse momento que a família, por falta de informação, não vai atrás de um tratamento ou de informação para melhorar a questão da nutrição do seu filho, isso vai agravando. Então, tem questão de crianças que chegam no IPRED que estão com desnutrição bem grave. Então, vai piorar na questão do diagnóstico, na questão do desenvolvimento dela em si, com o desenvolvimento mesmo físico, cognitivo. Então, quanto mais a desnutrição está mais elevada ou mais grave, mais isso vai atrasar o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais tarde uma família ir atrás de informação ou de tratamento, fica um pouco mais complicada a questão do tratamento. Vulnerabilidade social tem a ver com a desnutrição infantil. Os fatores socioeconômicos influenciam? Essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque quando é pensado que em 1970, 1980, o índice de desnutrição era maior do que atualmente, a gente vem pensar nisso. Por quê? Porque naquela época o acesso à água, a esgoto, à energia, tudo isso era difícil para a população mais pobre. Então, a partir disso, tinha uma maior ocorrência de desnutrição. Então, a partir do tempo, a partir de melhores informações e também por alguns projetos do governo, ou então instituições, isso vem diminuindo, né? Então, o índice hoje de desnutrição é bem menor. Porque uma das maiores causas, não sendo a única, é a vulnerabilidade social. A Rede Cuca é um instrumento de base territorial que atende o jovem através da arte, da cultura e do esporte, além de oferecer cursos de capacitação em diversas áreas. Sabendo que esta rede acolhe mães, adolescentes e jovens, de que forma o Cuca pode ajudar a prevenir e até mesmo reduzir os danos da desnutrição infantil? Essa pergunta ela é muito boa. Por quê? O Cuca ele ajuda muito na questão da cultura, da arte, da informação. Tudo isso é importante para trabalhar essas questões. O público-alvo do Cuca são jovens, né? E tem muitas jovens que elas engravidam. E quanto menos informação ela tem sobre alimentação, sobre higiene, mais fácil é para ela ter um bebê desnutrido. Então, o Cuca, ele é muito importante nessa questão por isso, porque ele traz tudo isso. E é uma coisa também que o IPRED trabalha, com essa questão de profissionalizar, a questão de arte, de cultura. Segundo estudos de Silveira, o nível de escolaridade da mãe pode estar relacionado com a desnutrição infantil. Como isso acontece? Bom, foi até o que eu falei anteriormente, né, na resposta sobre o Cuca. A questão da informação ou escolaridade, ela tem muito a ver da forma como a mãe vai trabalhar com a sua criança ou vai ter um vínculo com seu filho. Então, a partir disso, é vista essa questão da escolaridade. Tem uma pesquisa que fala que mães que têm menos de 4 anos de escolaridade, é mais fácil de terem filhos desnutridos por falta de informação. Isso vai gerar consequências na questão do que ela se alimenta e provavelmente de como ela vai trabalhar essa alimentação com seu filho. Isso influencia muito na questão da desnutrição. Então, a gente agradece mais uma vez pela sua participação. Antes de encerrarmos, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, eu gostaria de dar o endereço, né, do IPRED. Alguém tem interesse de ser atendido,
ou então de visitar a instituição. Vou deixar o endereço e o telefone também. Então, o IPRED, ele fica na rua Professor Carlos Lobo, número 15, na Cidade dos Funcionários. E o telefone é 3218 4000. Você tocou nessa questão só aproveitando, é possível alguém ser voluntário lá? Sim, com certeza. E a partir desse número também você pode estar se informando. Lá nós temos um setor que se chama voluntariado e você liga, né, para marcar um horário onde você vai fazer um treinamento e uma formação para ser voluntário dentro da instituição. Por fim, queremos a participação dos ouvintes com a nossa enquete que ela vai estar disponível na rádio. E a pergunta é, na sua opinião, o contexto familiar ajuda na diminuição da desnutrição infantil? Agradecemos mais uma vez pela sua participação. Hoje foi o nosso último programa e agradecemos a galera por nos ouvir e também agradecemos a equipe da rádio por esta oportunidade. Obrigada! Você escutou o programa Comunica Psi.